Olá, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Bárbara Araújo, professora de Língua Portuguesa e Redação. E nós hoje vamos dar início à nossa primeira videoaula, cujo tema, conteúdo, é o gênero textual, carta de solicitação. Espero que dê tudo certo. Vamos lá? Para a gente começar, vamos relembrar um pouco dos conteúdos que nós estudamos nas últimas aulas que tivemos, até para refrescar um pouquinho a memória de vocês, tá ok? Então, a primeira pergunta que eu faço é: o que são os gêneros textuais? Afinal de contas, como eu caracterizo determinado texto como um gênero textual? Como eles se constituem? Como eu consigo definir um texto, definir qual é o gênero textual a qual ele pertence? Bom, os gêneros textuais são os textos que nós encontramos em nossa vida diária, ou seja, são aqueles textos que a gente encontra no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Os gêneros textuais, eles são infinitos. Nós podemos encontrar vários gêneros textuais ao longo do nosso dia. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de gêneros textuais que nós encontramos no nosso dia a dia. Mas não são apenas eles, existem outros exemplos também possíveis, tá ok? Essa primeira imagem que a gente está vendo aí é uma carta. A carta, ela é um gênero textual. A bula de remédio que você tem lá naquela caixinha de remédio na sua casa, ela também é um outro gênero textual. As tirinhas, que são aqueles textos que a gente consegue ver, sobretudo através das redes sociais, nos jornais, ela também se configura como um gênero textual. A receita, aquela receita do bolo, aquela receita do empadão, da pizza, é também um gênero textual. A charge também se configura como um gênero textual, mesmo até também o próprio noticiário, aquele jornal que a gente assiste na TV, também se caracteriza como um gênero textual. A conversa que você tem por telefone com a sua mãe, com a sua avó, com um amiguinho, a conversa é também um gênero textual. Aquela conversa do dia a dia, do cotidiano que você tem com seu colega, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu professor ou com qualquer outra pessoa, se configura também como um gênero textual. Os textos que nós encontramos nos jornais, as notícias, as reportagens, as propagandas, os anúncios, todos eles são também gêneros textuais, que nós também podemos ver no nosso dia a dia. Então, percebam, pessoal, que nós temos aí diferentes textos, né? Carta, tirinha, bula de remédio, receita, charge, jornal. E todos eles se configuram como um gênero textual específico. Os gêneros textuais, portanto, eles apresentam padrões, ou seja, eles se repetem, certo? Eles são definidos pela forma como ele é construído, pelos objetivos que aquele que está escrevendo pretende alcançar e pelo estilo como você vai construir o seu texto. Se você vai produzir um texto numa linguagem mais formal ou numa linguagem mais informal. Vamos pensar o texto como uma casa, certo? A casa, ela tem toda uma estrutura que a constitui enquanto casa. Ela tem um telhado, paredes, porta, janela, piso, certo? Então, a casa, ela tem um padrão, né, que torna ela casa, que é aquele local, a sua residência, onde você está junto com a sua família, para onde você volta, onde estão guardadas as suas coisas. A casa é o seu lar, certo? No entanto, embora nós tenhamos um padrão para esse tipo de objeto, esse tipo de objeto que é uma residência, nós temos um padrão que seja a casa, né, que se materializa em forma de casa. As casas, elas podem ser construídas com formas, objetivos e estilos diferentes. E cada uma aí vai poder se diferenciar uma da outra com base nisso. Vejamos essa primeira imagem. Nós temos aí uma casa de luxo, muito provavelmente para pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, né? Uma casa de primeiro andar, com janelas de vidro, paredes com uma textura de madeira,
Então, nós temos aí um tipo de casa diferenciada. Já nessa outra imagem, nós temos uma casa mais simples, uma casa cuja estrutura dela não é de primeiro andar, as paredes elas são de tijolos, as janelas são de madeira, mas não deixa de ser uma casa, embora ela tenha uma forma e um estilo diferente daquela imagem anterior. A casa de praia, por exemplo, ela já tem um outro objetivo. Geralmente ela é utilizada para quando você vai passar o lazer, passar as férias, um final de semana, um feriado. A casa de campo ou aquela fazenda também vai ter aí os seus objetivos diferentes, o estilo também de construção, a forma como ela é construída é diferente das outras casas que nós vimos nas imagens anteriores. A casa de taipa é também uma casa, no entanto, com materiais de construção bem menos seguros do que das imagens anteriores, e as condições também de sobrevivência, de vida das pessoas que vivem nessas casas, são aí pessoas de classe baixa, né, pessoas cujas condições econômicas são menos favoráveis. Outro exemplo que nós podemos citar são as casas ou os barracos das favelas, que também vão ter uma forma, objetivos e estilos diferentes de construção. No entanto, como nós podemos perceber, todas elas são casas. Embora elas tenham estilos e formas diferentes, elas não deixam de ser casa. O texto segue um pouco essa linha de raciocínio. Todos os textos, voltando para aquele slide anterior, todos os textos têm um objetivo específico, que é o do ato da comunicação, comunicar algo. No entanto, a depender do gênero textual que você vai estar escrevendo ou lendo, os objetivos e a forma como ele vai ser escrito vai ser diferente. Por exemplo, a carta, ela tem um objetivo específico a depender do tipo de carta que você vai estar produzindo. A bula de remédio, por exemplo, ela vai ser escrita de uma forma um pouco mais formal, com algumas orientações de como tomar o remédio, quais são as doses, quais são os riscos de tomar determinado medicamento, quais são os benefícios, para que ele serve. Então, a bula se configura enquanto um gênero textual diferenciado, porque ela tem um objetivo e ela é escrita de determinada forma. Diferente, por exemplo, da receita de bolo, que tem um objetivo que é instruir aquela pessoa que vai estar tendo contato com a receita em como produzir determinado alimento. Então, a gente pode perceber que aí nós temos diferentes textos, portanto, diferentes gêneros textuais, em que cada um aí tem os seus objetivos, o seu estilo específicos. Pensando no gênero textual carta, há dois elementos que configuram esse texto enquanto uma carta, dois elementos essenciais, que são eles, o remetente e o destinatário. O remetente é aquela pessoa para quem a pessoa que está escrevendo aquela carta, né? O autor daquele texto. E o destinatário, que é a pessoa que vai receber aquela carta. Esse texto que está na imagem é um texto que está no livro de vocês, na página 34. Ela é uma carta pessoal, escrita por uma mulher de Walthamstow, da Inglaterra, para o seu marido, que era soldado, no período da Primeira Guerra Mundial. Lembrando, portanto, os gêneros textuais apresentam padrões, ou seja, se repetem. São definidos pela forma como ele é construído, pelos seus objetivos e pelo seu estilo. Observe esta carta. Veja a estrutura dela. Pense ela como uma casa. Como é que ela está sendo construída? Como que essa carta ela está aparecendo para a gente? Veja que logo acima da carta, lá no cabeçalho, nós temos ali a primeira informação essencial para uma carta, que é o local de produção, onde ela foi escrita, e a data. Logo em seguida, nós temos essa outra informação, que é meu querido maridinho, que a gente classifica como a saudação ou como vocativo, para quem você está escrevendo, né? Então, aí você vai estar justamente se referindo ao destinatário da carta. Logo em seguida, vem o texto, a mensagem da carta,
aquele conteúdo em que você vai estar falando, mandando, enviando para o destinatário aquilo que você quer que ele saiba, ou as perguntas que você quer fazer para ele, para que ele lhe responda. Logo abaixo, nós temos uma outra parte essencial da carta, do gênero carta, que é a despedida, né? No caso aí, o exemplo, tua sempre amorosa, saudosa e devotada esposa. Em geral, as cartas elas vão ter também a assinatura e pode ter o PS, que é uma observação extra da carta, é um elemento que não é obrigatório. Nesta carta em específico, não há assinatura da autora, né? A autora não assinou a carta. No entanto, nós sabemos que a carta se refere à esposa do soldado, uma vez que na própria despedida já tem essa informação aí. Então, vejam só, esse é um padrão, né? Uma carta ela vai ser carta justamente porque ela segue este padrão, esta forma, que é a existência de alguns elementos, como local e data, saudação, a mensagem, a despedida, a assinatura, certo? Então, esses são elementos essenciais que vai constituir um texto enquanto carta. O objetivo e o estilo em que ela vai ser escrita é que vai definir, sobretudo, qual é o tipo de carta. Se uma carta pessoal, se uma carta de reclamação ou se uma carta de solicitação. Qual é o objetivo desta carta? Dê agora um pause no nosso vídeo, volte para o seu livro lá na página 34, leia esta carta e me responda. Qual é o objetivo desta carta? O que a autora, o que a esposa, ao escrever esta carta, qual era a intenção dela ao enviar esta carta para o seu esposo? Qual é o estilo que essa carta foi escrita? Qual é o tipo de linguagem que a autora utilizou? É uma linguagem mais formal ou é uma linguagem mais informal? O que é que você acha? Outro tipo de carta que nós também vimos nas nossas últimas aulas foi a carta de reclamação. Esta carta ela está no livro de vocês, na página 43, tá ok? Vejam que ela segue um pouco também a mesma estrutura da carta pessoal. Nós temos aí local e data, a saudação, a despedida e a assinatura, além da mensagem, que é esse texto aí no meio, entre essas partes grifadas. No entanto, professora, tem umas partes ali que não tinha na outra carta. Veja que logo acima nós temos aí o órgão ou a instituição para quem a carta é destinada, ou seja, o autor, o José Lutzenberger, ele escreveu uma carta de reclamação para quem? Para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, lá em cima, você tem o órgão ou a instituição para quem você vai destinar a sua carta de reclamação. Lá embaixo, no final da carta, nós temos uma outra informação, que é o órgão ou a instituição que representa o autor da carta. Então, o José Lutzenberger, ele é funcionário, ele é membro desta fundação, da Fundação Gaia. Então, percebam aí também que nós temos, portanto, um padrão, né, um modelo semelhante à carta pessoal, que é a presença das informações local e data, saudação, despedida, assinatura, mas também nós temos informações extras que nós não tínhamos na carta pessoal. Por quê, professora? Por que nós temos essas informações extras? Porque agora se trata de um outro gênero textual, se trata de uma carta de reclamação e não mais de uma carta pessoal. Então, é preciso que esteja presente outras informações que são necessárias para que ela se constitua enquanto carta de reclamação. Esta carta foi escrita por José Lutzenberger, que é membro da Fundação Gaia, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, como eu já tinha falado enquanto explicava. Você agora vai dar uma pausa neste vídeo novamente e vai ler a carta. Após ler a carta, eu quero que você reflita. Qual é o objetivo desta carta?
Qual é o seu estilo? Como ela foi escrita? O autor, ele utilizou uma linguagem mais formal ou uma linguagem mais informal? Você vai ver, após ler a carta, vai ter percebido que o objetivo da carta, sobretudo, é apresentar uma reclamação. Como o próprio nome já diz, carta de reclamação, o autor, aquela pessoa que vai escrever a carta, tem um objetivo específico, que é reclamar sobre algo, revelar para aquele que ele está mandando a carta a sua insatisfação. Então, o objetivo da carta, portanto, é fazer uma reclamação, denunciar algo, revelar uma insatisfação. E o estilo que ele vai utilizar é um estilo de uma linguagem mais formal, justamente porque você agora está enviando a carta não para uma pessoa próxima, para um amigo ou para alguém conhecido, mas você está enviando a carta para um órgão, uma instituição. Então, você tem que adotar aí uma linguagem mais formal, porque esta carta não está sendo enviada para alguém que é próxima, mas, muito pelo contrário, você às vezes nem conhece a pessoa para quem você está escrevendo. Então, neste tipo de situação comunicativa, a linguagem formal ela é a mais indicada. Então, retomando aí a carta pessoal e a carta de reclamação, percebam na imagem que nós temos em vermelho aquelas informações que se repetem, certo? Fazem parte de um padrão do gênero textual carta. No entanto, nós temos grifado em azul elementos que são diferentes, né? Que não estão presentes nos dois gêneros, justamente porque nós temos aí diferentes textos com objetivos diferentes que vão ser escritos, vão ter um estilo, uma finalidade diferenciada também, certo? A carta pessoal, portanto, qual é o principal objetivo da carta pessoal? Estabelecer comunicação. Você vai escrever uma carta pessoal para um primo, um amigo, algum familiar, uma pessoa conhecida, para contar sobre algo da sua vida, sobre algum acontecimento, para mandar uma mensagem. Então, o objetivo da carta pessoal é estabelecer uma comunicação. Como essa carta pessoal, geralmente, ela é realizada, essa comunicação entre pessoas que se conhecem, a linguagem utilizada é uma linguagem mais informal, certo? Então, você vai perceber, por exemplo, que lá na saudação ou no vocativo, o uso mais comum é olá, querido, tudo bem? Na despedida, por exemplo, você já vai ter uma despedida mais afetuosa, então, com carinho da sua amiga ou da sua amada, certo? Então, nós temos aí essas possibilidades de uso para saudação e vocativo e para despedida, pensando justamente nesse gênero textual que é a carta pessoal. A carta de reclamação, por sua vez, ela tem um outro objetivo. Como eu já tinha falado, o objetivo da carta de reclamação é expressar uma reclamação, expressar a insatisfação sobre algo. Ela vai utilizar aí, é mais comum o uso da linguagem formal, certo? Uma linguagem mais formal, justamente porque não é uma comunicação realizada entre pessoas que se conhecem. Então, é preciso que exista essa formalidade na escrita. Então, no caso da saudação e do vocativo, quais são os usos mais comuns? Prezado, excelentíssimo, senhor diretor. Na despedida, atenciosamente, cordialmente, grato pela atenção. São as despedidas mais recomendadas para cartas de reclamação. E para outros gêneros que você vai estar adotando uma linguagem mais formal. Ok, pessoal? Indo agora para o nosso gênero da nossa aula, que é a carta de solicitação. Essa carta ela vai estar na página no livro de vocês, na página 63, tá? Vocês podem ler tanto pela imagem, como podem ler pelo livro também. Pensando na carta aqui agora como uma casa. Então, vamos pensar na estrutura. Como é que essa carta está sendo constituída? Como é que ela é construída? Vamos ver quais são os elementos presentes nessa carta. Nós temos lá acima a informação do local e da data em que essa carta foi escrita. Né? Londrina, 2 de fevereiro de 2015. Logo abaixo, nós temos
A saudação, prezados pais ou responsáveis e caros alunos. Ou seja, esta carta ela é destinada para quem? Para os pais, para os responsáveis e para os alunos do Colégio Max. Ok? Lá no final da carta, nós temos: o Colégio Max agradece antecipadamente pela colaboração de todos. Bom, o que é isso? A despedida. O Colégio Max está agradecendo para aqueles que leram essa carta pela colaboração que eles vão dar referente às solicitações que foram realizadas. Logo abaixo você tem a assinatura, né? A assinatura tanto escrita como também o nome embaixo, né? Você tem a rubrica e o nome. E você tem agora um outro elemento que não está presente nas cartas anteriores que nós vimos, que é o cargo. O cargo que o autor desta carta ocupa dentro dessa instituição, que é o Colégio Max. Então, por que precisam informar qual é o cargo? Para que a carta ela tenha uma maior validade para aquelas pessoas que vão receber essa carta. Como o próprio nome já diz, é uma carta de solicitação. Então, qual é o objetivo de uma carta de solicitação? Solicitar algo, pedir algo, certo? Então, como essa carta é destinada para os pais ou para os responsáveis dos alunos desta escola, como é que ela vai ter validade? Como é que o pai, ao ler essa carta, vai levar em consideração as solicitações que foram feitas? É preciso que o cargo do autor desta carta esteja informado. Se ele é o diretor da escola, existe aí uma legitimidade daquilo que está sendo solicitado. Seria diferente se a carta fosse escrita por um aluno. Provavelmente ela não seria não haveria tanta legitimidade da solicitação feita. Após a leitura atenta do texto, você vai dar uma pausa nesse vídeo novamente e você vai responder algumas questões, tá ok? Qual é o objetivo desse texto? Como o texto foi construído? Qual foi a linguagem utilizada pelo autor deste texto? Ele utilizou uma linguagem mais formal ou uma linguagem mais informal? E por que ele utilizou uma ou outra? Como se deu a despedida? Como é que o autor do texto se despede ao final da sua carta? De forma respeitosa? Qual é a maneira que ele vai estar utilizando essa despedida? Qual é a solicitação que é feita neste texto? Qual solicitação nós podemos encontrar nesta carta? E, ao final, qual é a finalidade dessa solicitação? Veja só. Quando a gente pede algo, quando você vai pedir algo para alguém, quando você vai solicitar algo, você precisa sempre ter uma finalidade. Se você, por exemplo, pensando na sala de aula, chega para mim e pede para ir ao banheiro, qual é a finalidade de você pedir para ir ao banheiro? Ou se você pede para sair para beber água, qual é a finalidade de você pedir para ir beber água? Ora, professora, matar a sede, né? Então, percebam que toda solicitação há uma finalidade. Então, eu quero que você consiga identificar neste texto qual foi a solicitação que o colégio realizou através desta carta. Quais foram as solicitações? E, afinal, quando ele pediu algo, qual era a finalidade daquilo que foi pedido? Qual é o objetivo de se pedir por aquilo? Pensando um pouco na carta de solicitação, qual é o objetivo da carta, desse gênero textual? As cartas de solicitação são escritas quando nós precisamos pedir oficialmente algo a alguém. Geralmente, elas são escritas por um cidadão e destinadas a uma autoridade com um pedido específico. No caso desta carta que a gente estava analisando aí do livro de vocês, a carta ela é escrita pelo diretor do Colégio Max e ela é destinada para quem? Ela é destinada aos pais e responsáveis dos alunos do colégio. No entanto, você também pode enviar uma carta de solicitação, por exemplo, para a prefeitura, para o governo do estado, para a Secretaria de Meio Ambiente, para a COSERN, a CAERN, certo? Para alguma instituição ou autoridade. A carta de solicitação também pode ser escrita nesse sentido.
Na carta de solicitação, devem apresentar argumentos consistentes para fundamentar os motivos. Ora, se você está pedindo algo, você precisa dizer por que você está pedindo aquilo, né? Então, você precisa apresentar argumentos. Por que você está me pedindo determinada coisa? Pensando nisso, quais são os argumentos apresentados nesta carta? Então, eu quero que você faça esse exercício inicialmente. Depois de ler o seu texto, eu quero que você responda essas questões, tá? Então, você pode escrever no seu caderno as questões e responder essas questões. Por fim, fica aqui uma observação. Cuidado para não confundir a carta de reclamação com a carta de solicitação. Lembrando, a carta de reclamação tem um objetivo que é reclamar. Expressar uma insatisfação sobre algo. Já a carta de solicitação é para pedir algo, para fazer um pedido, uma solicitação, solicitar algo, tá ok? Então, o objetivo das cartas, da carta de reclamação e da carta de solicitação, os objetivos são diferentes, tá? Então, não confunda, tá ok? Voltando para a carta, eu tenho aqui algumas questões para a gente observar. Primeiro, eu perguntei para você quais foram as solicitações que estão presentes na carta. Bom, se você já tiver feito o exercício anterior, provavelmente você pode ter encontrado essa solicitação. Veja só, quando ele fala: pedimos a atenção e a colaboração dos pais e dos alunos para o cumprimento das orientações de segurança. Então, nós temos aí uma primeira solicitação, que é justamente qual? O pedido da atenção e da colaboração dos pais e dos alunos. Para o quê? Para o cumprimento das orientações de segurança. Como eu falei, todo pedido, toda solicitação, ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade. Então, qual é a finalidade desse pedido que a carta faz anteriormente? Ele pede a atenção e a colaboração dos pais para quê? Qual a finalidade de pedir isso? Veja, logo em seguida o texto fala: com a finalidade de evitar transtornos e possíveis infrações no trânsito. Então, veja só, esta carta de solicitação, portanto, traz alguns pedidos, certo? Que é justamente para o cumprimento dessas orientações de segurança. E qual é o objetivo desse pedido? Qual é a finalidade? Evitar transtornos e possíveis infrações no trânsito. Como eu falei também, as cartas elas precisam da presença de argumentos. Né? Você precisa argumentar. Você está pedindo isso, mas por que você está pedindo isso? Então, nesse trecho aí grifado de vermelho, nós encontramos alguns argumentos. Visando a facilidade aos pais e aos alunos, e também preocupados com a segurança da escola e o melhor fluxo desse tráfego, informamos alguns procedimentos. Então, percebam, ora, ele está pedindo para que sejam cumpridas algumas orientações de segurança. Com qual finalidade? Evitar transtornos e possíveis infrações. E quais são os argumentos que o colégio apresenta? Bom, para poder que os pais e os alunos tenham facilidade no acesso à escola, porque também a escola está preocupada com a segurança e o melhor fluxo desse tráfego, desse trânsito, desses carros que chegam no horário de deixar e de buscar os alunos da escola. Tá ok? Então, nós podemos ver aí nesse primeiro parágrafo justamente a presença das solicitações, da finalidade e de alguns argumentos utilizados pela escola para essa solicitação realizada. Outro argumento presente, lá um pouco mais abaixo, está nesse trecho grifado. Nunca estacionem em local proibido. Observem que a CMTU efetuou novas sinalizações ao redor do colégio e a fiscalização está intensa, inclusive com a aplicação de multas. Ou seja, ele está pedindo o quê? Nunca estacione em local proibido. E qual é o argumento que ele utiliza para que o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu responsável que vai buscar você ou vai deixar você na escola,
Qual é o argumento que ele utiliza para que essa pessoa não estacione nesses locais proibidos? Porque a fiscalização ela está intensa, inclusive com aplicação de multas. Então, percebam que aí também é um argumento apresentado pela escola nesta carta de solicitação, justamente para fundamentar aqueles pedidos que a carta vai trazer, tá ok? Outro elemento que a gente tem que ficar atento nas cartas são o uso de alguns termos que auxiliam na construção do sentido do texto. Vejam por aí, por exemplo, nesse quadradinho vermelho, que está grifado o termo por isso. Por isso, está servindo aí, tem como sentido, dando a ideia de explicação. Vamos ler esse trecho. Com o início de um ano letivo, é natural o aumento do tráfego de veículos nas vias públicas que circundam nossa escola. Esse é o contexto que a carta está partindo. O ano letivo está começando e, devido justamente a isso, o tráfego de veículos, que é justamente o trânsito de veículos nas vias públicas que circundam a escola, ele acaba aumentando. Né? Afinal de contas, tem muitos alunos, muitos pais com carros, então você tem aí um maior número de carros naquele espaço. Então, esse é o contexto. E aí, com base nesse contexto, a carta continua. Por isso, visando a facilidade aos pais e aos alunos, e também preocupados com a segurança da escola. Então, este termo que está em quadradinho vermelho, ele surge exatamente com a ideia de explicação. Né? Ele está explicando por que ele está escrevendo esta carta. Né? Com base em quê? Com base nesse contexto que é o início das aulas, o início do ano letivo. Outra forma de aparecer também um termo explicativo é esse outro que está grifado aí, um quadradinho vermelho, assim. Percebam, vamos ler todo o contexto. Crianças menores de 10 anos apresentam dificuldade na percepção da distância, do som e da velocidade. Assim, acompanhe seu filho até o portão da escola. Então, você tem aí um outro termo também com uma ideia de conclusão, né, que é justamente, com base nessas dificuldades que a criança de 10 anos apresenta, a escola orienta, acompanhe seu filho até o portão da escola. Então, também nós temos aí um outro tipo de termo para poder auxiliar na interpretação no sentido do texto. Esse outro, e também, qual é a ideia que ele vai trazer? Ele traz uma ideia de adição, certo? Veja só, visando a facilidade aos pais e aos alunos, esse é um argumento. Aí você tem um outro argumento, preocupados com a segurança da escola e o melhor fluxo desse tráfego. Então, como é que você pode estar juntando, somando argumentos diferentes, com o uso de alguns termos, de algumas palavras que vão dar essa ideia de adição? Então, você pode escrever bem como, também, do mesmo modo, assim como. São termos que vão lhe auxiliar nessa ideia de adição, de somar ideias dentro de um texto, ok? Este outro exemplo, além das orientações apresentadas, a Companhia Municipal do Trânsito e Urbanização sugere atenção às seguintes observações. Além também vai vir com o sentido de adição. Então, antes desse trecho, desse parágrafo, você tem algumas orientações da escola, alguns pedidos feitos pela escola. E aí, nesse trecho aí, nós temos o que ele fala. Além das orientações apresentadas, então, já teve aquelas orientações apresentadas pela escola, só que temos essas e temos as orientações também da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. Então, como é que eu posso estar apresentando essa ideia, construindo esse sentido? Com o uso de algum termo que vai me dar essa ideia de adição. Tá? Então, além também vai surgir com essa função de dar ideia de adição. Poderia também aparecer aí do mesmo modo, assim como, também são possibilidades, tá ok? Como eu falei, a carta de solicitação tem como objetivo pedir algo e tudo aquilo que você pede, você tem uma finalidade para aquilo que você está pedindo naquele momento.
Nesse caso aí, eu estou grifando esse outro quadradinho que acabou de ser grifado, expressões e termos que vão me auxiliar a identificar qual é exatamente a finalidade deste pedido. Qual é o objetivo deste pedido? Por que que a escola está fazendo esses pedidos para os pais? Então, essa expressão, com a finalidade, é uma expressão que nos auxilia a identificar exatamente qual é o motivo desses pedidos que a escola está fazendo aos pais. Outra expressão possível, para a gente conseguir identificar a finalidade, o objetivo dessa solicitação, é essa expressão grifada aí agora, para quê? Né? Então, veja só, lendo a oração completa. Os veículos deverão subir pela rampa e parar sob a cobertura, somente para que o aluno desça do veículo ou entre nele. Então, os veículos eles podem subir e parar sob a cobertura, mas somente com qual finalidade, com qual objetivo? Quando o aluno, para que o aluno desça do veículo ou entre nele. Tá? Então, ele informa aí qual é a finalidade deste pedido, que é justamente para que o aluno desça do veículo ou entre. Não é permitido estacionar no local. Então, também aí é uma outra expressão que nos auxilia a identificar qual é a finalidade e o objetivo da solicitação feita pelo Colégio Max. Bom, pessoal, espero que tenha dado tudo certo. É minha primeira aula também, minha primeira aula, videoaula. E agora é hora de praticar, tá ok? Ficam aí essas atividades para vocês realizarem. As atividades da página 65 à página 70 do livro de vocês. Para vocês me entregarem até o dia 13, tá bom? E aí você pode responder no livro a atividade e tirar foto e me mandar por esse e-mail, esse link aí, ou pelo telefone também, tá? Mas eu prefiro que vocês me mandem pelo e-mail, que fica mais fácil de eu fazer a correção, tá bom? Pode me enviar também dúvidas, se tiver ficado com dúvida em alguma coisa que eu expliquei, em algum conteúdo, pode enviar as dúvidas que eu vou tentando responder à medida do possível, tá bom? Então, a gente se encontra próxima segunda-feira. Espero que dê tudo certo na atividade. Fiquem bem, se cuidem, não saiam de casa, fiquem em casa. E a gente vai se encontrando agora através dessas videoaulas, tá bom? Então, um abraço, pessoal, e até mais.